Após assinar os papéis do divórcio, em segredo e de imediato, cancelei todos os acessos financeiros do meu marido, incluindo seus cartões de débito e crédito. Uma noite, enquanto ele celebrava seu luxuoso casamento com a amante, uma festa de 250. Quase, a música parou de repente. O salão de festas ficou em silêncio, e então entrei, acompanhada de um homem misterioso. Uma única frase dita por ele destruiu tudo. O clima na sala de mediação do Fórum de Família era gélido e tenso, como se o ar-condicionado trabalhasse em dobro para congelar as emoções presentes. De um lado da longa e brilhante mesa de madeira, sentava-se um homem em um terno caro que irradiava uma confiança transbordante. Era Damião. Seu rosto exibia uma expressão de vitória mal disfarçada. Ele se recostou na cadeira acolchoada, olhando com desdém para a mulher sentada à sua frente. Essa mulher era Helena, sua esposa, ou melhor, aquela que em breves momentos se tornaria oficialmente sua ex-esposa. Helena estava sentada com serenidade. Suas mãos repousavam elegantemente sobre o colo, em cima de um vestido clássico. Um lenço de seda, simples e impecável, emoldurava um rosto inexpressivo. Não havia lágrimas nem raiva, apenas uma calma que dificultava adivinhar seus pensamentos. O advogado de Damião colocou um processo volumoso na frente de Helena. O som do papel roçando a superfície da mesa ecoou na sala silenciosa. Damião sorriu com cinismo e começou a falar em um tom deliberadamente alto, como se quisesse garantir que todos na sala ouvissem o quão magnífico ele era. Disse que a decisão de Helena de se divorciar era o maior erro de sua vida. Damião continuou a esbravejar sobre como Helena não conseguiria sobreviver na cidade grande sem ele. Chamou-a de simplesmente uma dona de casa que viveu confortavelmente graças ao seu trabalho árduo como CEO da empresa. Segundo Damião, Helena não tinha nenhuma habilidade além de gastar o dinheiro que ele gerava. Essas palavras saíram de sua boca cheias de um desprezo e uma arrogância desmedidos. Helena não interrompeu Damião. Deixou que o homem esvaziasse sua mente por completo. Em seu íntimo, Helena se maravilhava de como o dinheiro e um cargo podiam transformar a pessoa que um dia amou em um ser estranho e patético. Lembrava-se perfeitamente de como Damião se aproximara dela com boas maneiras, suplicando a bênção de seus pais, que na época hesitaram. Mas agora Damião sentia que o mundo estava a seus pés. O advogado de Helena esteve prestes a interromper as palavras grosseiras de Damião. Mas Helena fez um sinal sutil com a mão para que ele se contivesse. Queria ouvir tudo. Queria gravar aquele momento em sua memória como uma razão poderosa para não voltar atrás. Quando Damião terminou seu discurso triunfal, estendeu sua caneta cara para Helena, desafiando-a a assinar o documento se realmente se atrevesse a viver na miséria. Acrescentou ainda que não lhe daria 1 centavo da partilha de bens e estava certo de que Helena voltaria rastejando em menos de 1 mês para lhe pedir dinheiro. Helena pegou a caneta com um movimento lento, leu por cima os pontos do documento. Tudo estava de acordo com seu plano. Sem reivindicações de bens, sem reivindicações de ações. Um divórcio puro e sem condições. Para Damião, isso era uma vitória absoluta, pois sentia que podia controlar todos os ativos que havia gerenciado. Para Helena, era a chave que abria a armadilha que ela havia preparado. A ponta da caneta tocou o papel branco. Com um movimento firme e sem a menor dúvida, Helena estampou sua assinatura sobre o selo. A tinta preta traçou o fim de seus 5 anos de casamento. O som da caneta foi tão decidido que denotava a ausência de qualquer hesitação em seu coração. Ao terminar, fechou o processo e o deslizou de volta para o advogado de Damião. O juiz mediador, que presenciava a cena, só pôde suspirar profundamente ao ver a dureza de coração de ambas as partes, embora de maneiras diferentes. Damião arrebatou o processo, revisou-o com um largo sorriso e depois soltou uma risadinha. Sentiu que havia tirado um grande peso de suas costas. Sentia-se livre, livre para estar abertamente com Silvana.
livre para desfrutar da riqueza que ele reivindicava como fruto de seu próprio suor. Helena levantou-se da cadeira, ajeitou brevemente a roupa e olhou para Damião uma última vez. Ele ainda estava ocupado apertando a mão de seu advogado, celebrando uma vitória ilusória. Sem dizer uma palavra a Damião, Helena virou-se e caminhou em direção à saída. Seus passos eram leves, como se uma carga de 1000 toneladas acabasse de ser liberada de suas costas. Damião gritou por trás que ela não esquecesse o caminho da saída, porque ele não a acompanharia. Helena não se virou, abriu a porta da sala, caminhou pelo corredor movimentado do fórum e continuou até chegar ao saguão principal, onde seu carro já a esperava. O sol brilhava intensamente do lado de fora do prédio do fórum, em contraste com o tratamento gélido de Damião lá dentro. Helena entrou em um confortável sedã de luxo preto, sentou-se no banco de trás e exalou um longo suspiro. Seu motorista particular, um homem mais velho e leal à família de Helena há muito tempo, perguntou cortesmente se tudo havia corrido bem. Helena simplesmente assentiu com um leve sorriso. Em seguida, tirou um tablet de sua bolsa. A tela se iluminou, mostrando o logotipo de um prestigioso banco privado, onde todos os ativos da família e da empresa estavam guardados. Helena inseriu um código de segurança de 2 fatores e escaneou sua impressão digital para acessar o sistema como administradora principal. Na tela, apareceu um claro diagrama financeiro que ela vinha supervisionando em silêncio. Viam-se várias contas em nome da empresa e contas pessoais interligadas. Durante os últimos 5 anos, Damião tivera um cartão de acesso secundário com um limite quase ilimitado. Damião acreditava que era sua conta pessoal. Na realidade, era apenas uma facilidade que a família de Helena havia concedido a seu genro para facilitar as operações da empresa. Damião havia esquecido, ou talvez fosse arrogante demais para perceber, que nunca fora o titular da conta principal. Todos os ativos, desde a casa luxuosa em que viviam e os carros na garagem até o cartão de crédito Black que ele costumava exibir, estavam vinculados à conta herdada da família de Helena. O dedo de Helena deslizou sobre a tela do tablet. Entrou no menu de gerenciamento de acesso de usuários. Lá estava escrito o nome de Damião com o status de CEO. Acesso total. Helena pressionou o botão de editar. Sem a menor dúvida, mudou o status do acesso. Selecionou a opção para bloquear todos os cartões de crédito adicionais, congelar o acesso a saques em dinheiro e desconectar o token digital para transferências da empresa. O sistema pediu uma última confirmação, advertindo que essa ação paralisaria toda a atividade financeira do usuário afetado. Helena pressionou o botão de confirmar com firmeza. A tela processou a ordem por alguns segundos, mostrando um círculo giratório antes de exibir um grande cheque verde com o texto. Acesso revogado com sucesso. Helena recostou-se no assento macio do carro. Fechou os olhos por um momento, imaginando o que aconteceria a seguir. Damião estaria naquele momento a caminho de sua liberdade, talvez planejando uma grande festa para celebrar o divórcio. Helena conhecia bem o caráter de seu ex-marido. Damião era o tipo de pessoa que precisava de reconhecimento. Certamente não demoraria a ostentar sua riqueza para ocultar o fato de que acabara de fracassar em seu casamento. Helena murmurou para si mesma, despedindo-se de seu passado doloroso. Já não era a esposa que ficava calada em casa. Era a legítima dona do império empresarial que Damião havia reivindicado como seu. O sedã abriu caminho pelo trânsito da cidade, afastando Helena do prédio do fórum. No silêncio do carro, Helena abriu um aplicativo de mensagens em seu telefone. Havia uma mensagem de seu Alexandre, um primo distante e homem de confiança de seu falecido pai, que a vinha ajudando a supervisionar a empresa das sombras. A mensagem era breve. A primeira fase está completa. Helena digitou uma resposta rápida, confirmando que o divórcio estava assinado e o acesso financeiro completamente cortado. Também acrescentou instruções para que seu Alexandre se preparasse para a próxima fase. O jogo apenas começara, e desta vez, Helena tinha o controle total do tabuleiro.
Damião saiu do fórum com passo decidido e o peito estufado. Sentia-se como um pássaro recém-libertado de sua gaiola. Imediatamente, pegou seu smartphone e discou o número que mais havia ligado ultimamente. O nome Silvana apareceu na tela. Assim que a conexão foi estabelecida, a voz melosa de Silvana saudou seus ouvidos. Damião anunciou com orgulho que já era oficialmente um solteiro de ouro, bonito e rico. Disse a Silvana que Helena não havia reivindicado nada, o que significava que toda a fortuna da empresa e os ativos pessoais estavam agora seguros em suas mãos. Silvana gritou de alegria do outro lado da linha, elogiando a habilidade de Damião para negociar, sem saber que tudo era uma armadilha. Sem perder tempo, Damião propôs a Silvana que se encontrassem para celebrar aquele dia histórico. Concordaram em planejar seu casamento o mais rápido possível. Damião queria demonstrar ao mundo, e especialmente à família de Helena, que podia ser feliz e bem-sucedido sem a sombra de sua ex-esposa. Ele buscou Silvana em seu luxuoso carro da empresa. Silvana já o esperava, perfeitamente maquiada e pronta para gastar o dinheiro de Damião. Seu destino naquele dia era o hotel 5 estrelas mais prestigiado do centro da cidade, o lugar habitual de magnatas e altos funcionários para celebrar casamentos de grande luxo. Ao chegar ao hotel, foram recebidos amavelmente pelo pessoal da recepção. Damião, com ar arrogante, pediu para falar diretamente com o diretor de eventos do salão de festas. Disse que queria reservar o pacote de casamento mais caro disponível para a data mais próxima. O diretor do hotel, um homem de meia idade e aspecto profissional, os recebeu em seu elegante escritório. Apresentou-lhes um catálogo de pacotes de casamento exclusivos. Os olhos de Silvana brilharam ao ver as fotos de decorações repletas de flores importadas e lustres de cristal. Sem hesitar, apontou para o pacote Nupcial Imperial, cujo preço chegava a 2.500 kr apenas pelo aluguel do espaço e o buffet básico, sem incluir a decoração adicional que ela desejava. Damião, querendo parecer um grande homem diante de sua futura esposa, aceitou a escolha de Silvana sem pechinchar. Inclusive acrescentou pedidos especiais para um menu premium e um serviço de primeira classe. O diretor do hotel sorriu amplamente enquanto calculava o custo total. Explicou que, para bloquear a data e começar os preparativos com tão pouca antecedência, deveriam pagar um depósito mínimo de 50%. Embora um pagamento integral fosse melhor para lhes dar prioridade. Com um gesto displicente, Damião tirou sua carteira de couro e pegou o cartão de crédito Black, que sempre fora seu símbolo de status social. Deixou-o sobre a mesa de mármore com um claque confiante. O diretor do hotel pegou o cartão cortesmente e o inseriu na maquininha que tinha em sua mesa. Damião olhou para Silvana com um sorriso, imaginando como sua festa seria magnífica. No entanto, esse sorriso se desvaneceu lentamente quando o diretor do hotel franziu a testa. A maquininha emitiu um bip longo e imprimiu um pequeno recibo com a palavra negada. O diretor tentou passá-lo novamente, pensando que poderia ser um erro da tarja magnética ou uma má conexão com a internet, mas o resultado foi o mesmo. A máquina recusava a transação. Damião começou a se sentir desconfortável. Riu sem graça, dizendo que talvez o chip do cartão estivesse sujo ou danificado pelo uso frequente. Em seguida, tirou outro cartão de crédito de sua carteira, desta vez um Platinum de um banco diferente. Entregou-o ao diretor do hotel com um certo nervosismo, mas tentando manter a calma. O diretor tentou processar a transação novamente. Os segundos de espera pela autorização pareceram horas para Damião, e mais uma vez, a máquina a recusou. A mensagem na tela dizia: "Contate o banco emissor." O rosto de Damião começou a enrubescer de vergonha. Silvana o olhava com uma expressão interrogativa. O sorriso em seu rosto começou a se apagar, substituído pela ansiedade. Damião apressou-se em se desculpar, dizendo que o sistema bancário devia estar passando por uma queda massiva ou manutenção,
e por isso todas as suas transações estavam bloqueadas. Para salvar as aparências, Damião finalmente tirou o talão de cheques da empresa que sempre levava em sua pasta. Sabia que era um pouco arriscado usar dinheiro da empresa para fins pessoais de forma tão direta, mas pensou que, como CEO, poderia resolver isso mais tarde com o departamento financeiro. Preencheu o cheque no valor de 2.500 euros com a mão ligeiramente trêmula e o assinou. Entregou o cheque ao diretor do hotel, dizendo com tom firme que aquele cheque sem dúvida teria fundos, já que era a conta de uma grande empresa. O diretor do hotel aceitou o cheque, examinou-o brevemente e assentiu. Disse que o processaria imediatamente no departamento de compensação, mas como Damião era um cliente VIP, segundo sua suposição, a reserva poderia ser confirmada por enquanto. Damião suspirou aliviado. Havia superado aquela pequena crise. Depois do assunto do hotel, Silvana arrastou Damião para boutiques de joias e vestidos de noiva. A ânsia de compras de Silvana parecia insaciável. Escolheu um enorme anel de diamantes e um vestido de um estilista renomado. Ao tentar pagar pelo anel, Damião usou seu cartão de débito pessoal para uma transação muito menor que o aluguel do salão. Mas, mais uma vez, a transação falhou. A caixa da boutique olhou para Damião com compaixão. Damião entrou em pânico de verdade. Tentou abrir o aplicativo do banco em seu celular para fazer uma transferência, mas não conseguiu acessar, recebendo a notificação. Sua conta foi bloqueada temporariamente. Por favor, contate sua agência. O suor frio começou a escorrer pelas têmporas de Damião. Disse a Silvana que seu celular provavelmente estava com um vírus ou havia sido hackeado, e por isso o aplicativo do banco dava erro por segurança. Silvana começava a se mostrar irritada e desconfiada. No entanto, Damião conseguiu convencê-la com doces promessas de que na manhã seguinte resolveria todos esses problemas técnicos no banco e ela poderia comprar tudo o que quisesse. Naquele dia, Damião foi obrigado a levar Silvana para casa de mãos vazias, à exceção da promessa da luxuosa festa que acabavam de reservar. No carro, Damião tentou ligar para sua mãe. Esperava poder pedir-lhe algum dinheiro em espécie para sair do aperto. Mas suas esperanças se desvaneceram quando a voz de sua mãe ao telefone soou zangada. Ela já havia ficado sabendo do divórcio de Damião e Helena por outros parentes. Sua mãe o repreendeu duramente por se divorciar de Helena, que sempre fora uma boa nora de uma família respeitada. Recusou-se a lhe emprestar dinheiro e disse a Damião que resolvesse seus próprios problemas como um homem adulto. Damião jogou o telefone no assento do carro com frustração. Sentia que o mundo conspirava contra ele naquele dia. Não percebia que não era uma conspiração do universo, mas a execução fria do plano de Helena. Enquanto isso, no escritório do diretor do hotel, o diretor falava ao telefone com alguém depois que Damião e Silvana foram embora. Falava em tom respeitoso. Do outro lado da linha estava o assistente pessoal de Helena. O diretor do hotel informou que Damião acabara de entregar um cheque da empresa para pagar a festa. O assistente de Helena deu instruções específicas. Deixe os preparativos da festa continuarem, aceite o cheque, mas não o deposite até o dia do evento para dar a Damião uma falsa sensação de segurança. Helena queria que Damião se afundasse ainda mais na armadilha da dívida e da vergonha. O diretor do hotel entendeu e desligou. A festa aconteceria, mas não como uma celebração de amor, mas como o palco da destruição da arrogância de Damião. Na manhã seguinte à dramática reserva do hotel, Damião acordou com uma sensação de inquietação. A luz do sol se infiltrava pelas frestas das cortinas do luxuoso apartamento que ele havia alugado no mês anterior como residência temporária com Silvana. Sentia a cabeça pesada, não por falta de sono, mas pela preocupação com seus cartões de crédito, que de repente haviam parado de funcionar no dia anterior. Sentou-se na beira da cama, esfregando o rosto bruscamente, tentando se convencer de que fora apenas um erro temporário do sistema bancário central. Ele era o CEO de uma grande empresa. Era impossível que um banco bloqueasse seu acesso sem aviso prévio. Damião pegou o celular na mesa de cabeceira, esperando encontrar uma mensagem do banco explicando a situação.
mas a tela estava livre de notificações bancárias. Em vez disso, havia uma mensagem de Silvana, que já havia acordado, dizendo que o esperava no saguão, impaciente para continuar a agenda de compras para o casamento. Damião tomou um banho e se vestiu rapidamente. Colocou sua melhor camisa e um relógio de marca para reforçar sua confiança, que balançava ligeiramente. Ao descer para o saguão, viu Silvana sentada relaxadamente, folheando uma revista de moda. O rosto de Silvana se iluminou ao ver Damião. Ela se levantou imediatamente e o pegou pelo braço de forma sedutora, lembrando-o da longa lista de coisas que tinham para comprar naquele dia. Silvana queria sapatos de grife importados, uma bolsa de couro de edição limitada e até encomendar lembrancinhas de casamento especiais trazidas do exterior. Damião sorriu amargamente, concordando com todos os seus pedidos enquanto tentava descobrir como pagaria por tudo se seus cartões de crédito continuassem bloqueados. Decidiu tentar a sorte novamente naquele dia, esperando que o sistema bancário tivesse voltado ao normal. Seu primeiro destino foi uma boutique de bolsas e sapatos de luxo no shopping mais exclusivo da capital. Silvana entrou na loja como se fosse uma rainha inspecionando seu reino. Os funcionários, treinados para atender clientes abastados, os receberam amavelmente, oferecendo bebidas geladas e pequenos aperitivos. Silvana, sem hesitar, apontou para 3 bolsas cujo preço individual equivalia ao de uma moto nova. Também provou vários pares de saltos com incrustações de cristal. Damião apenas sentou no sofá de espera. Seu coração batia forte cada vez que Silvana dizia: "Vou levar este." O total das compras de Silvana naquela manhã chegou a centenas de milhares de reais em menos de 1 hora. Damião sentiu o suor frio encharcar suas costas quando Silvana fez um sinal ao vendedor para levar tudo ao caixa. Ao chegar ao balcão, Damião tirou a carteira lentamente. Pegou um cartão de crédito Platinum diferente do que usara no hotel no dia anterior, esperando que este, de outro banco, não tivesse problemas. O funcionário inseriu o cartão na maquininha. Damião prendeu a respiração. Seus olhos estavam fixos na pequena tela do aparelho. Os segundos passaram muito lentamente. Depois, ouviu-se um doloroso bip curto. O funcionário olhou para Damião cortesmente, mas com um brilho de dúvida nos olhos, informou que a transação havia sido negada por um código de segurança. Damião tentou rir para esconder sua vergonha. Disse em voz alta, para que Silvana e outros clientes ouvissem, que seu banco provavelmente restringia grandes transações ao detectar atividade suspeita. "Para a segurança de clientes prioritários como eu", disse ele. Silvana começava a parecer irritada. Olhou para Damião com um olhar exigente, como se perguntasse de que servia ser esposa de um CEO se nem sequer podia ir às compras. Damião, que não queria passar vergonha na frente de sua futura esposa e dos funcionários, pediu o número da conta da loja. Prometeu que pediria a seu pessoal de finanças no escritório para fazer uma transferência direta da conta da empresa. "Ainda hoje", garantiu. O funcionário pareceu hesitar, já que o procedimento habitual era o pagamento integral no ato para os itens que eram levados. Mas Damião sacou seu cartão de visitas com o cargo de CEO. Convenceu o gerente da loja de que era uma pessoa importante e que o pagamento chegaria antes do fim da tarde. Temendo ofender um cliente em potencial, o gerente finalmente permitiu que levassem os itens com a condição de que Damião enviasse o comprovante da transferência em até 3 horas. Ao sair da boutique, Damião sentiu-se um pouco aliviado, mas o fardo sobre seus ombros era cada vez mais pesado. Agora tinha a promessa de uma transferência que precisava resolver imediatamente. No entanto, Silvana não estava satisfeita. Arrastou Damião para uma concessionária de carros de luxo próxima. Silvana implorou que ele lhe comprasse um novo esportivo como presente de casamento. Queria chegar às reuniões com suas amigas em um carro novo para se exibir. Damião, cujo ego era do tamanho do céu, não pôde recusar. Pensou que a compra de um carro geralmente era feita através de um processo de leasing ou financiamento gerenciado pela financeira, então não precisaria passar um cartão de crédito na hora.
Isso lhe pareceu mais seguro para sua estranha situação financeira. Na concessionária, foram recebidos por um vendedor muito entusiasmado. Damião escolheu um sedã vermelho brilhante que custava uma fortuna. Sentou-se no banco do motorista, agarrou o volante de couro e sentiu novamente a sensação de poder que precisava. Após um breve test drive, Damião sentou-se em um escritório envidraçado com o vendedor para tratar da documentação. Entregou seu RG e CPF com confiança para o processo de verificação de dados do leasing. Tinha certeza de que seu histórico de crédito era impecável, já que todas as suas parcelas haviam sido pagas pontualmente via débito automático da conta principal de Helena, que ele acreditava ser sua. O vendedor digitou os dados de Damião no computador, sorrindo amavelmente no início. Mas o sorriso do vendedor desapareceu lentamente ao ver os resultados na tela do monitor. Seu rosto tornou-se rígido e desconfortável. Chamou seu superior ou gerente para ver a tela. Eles sussurraram seriamente enquanto olhavam de soslaio para Damião. Damião começou a se sentir ofendido com o tratamento. Bateu suavemente na mesa e perguntou qual era o problema, já que tinha pressa. O gerente da concessionária finalmente se aproximou de Damião com um rosto que já não era amável. Explicou friamente que a solicitação de crédito de Damião havia sido rejeitada automaticamente pelo sistema central. O motivo era que o nome de Damião estava na lista negra interna do grupo de financiamento devido a indícios de congelamento de ativos e uma disputa de patrimônio. Damião ficou de queixo caído. Enfureceu-se, acusando o sistema da concessionária de ter problemas. Gritou que era um CEO com um grande salário, que era impossível que estivesse em uma lista negra. O alvoroço atraiu a atenção de outros visitantes. Silvana, que estava ocupada tirando fotos ao lado do carro vermelho, parou e se aproximou de Damião. Perguntou em pânico por que Damião estava gritando. Damião, já envergonhado, puxou bruscamente a mão de Silvana e a tirou do local. Disse-lhe que o serviço ali era péssimo e que não mereciam seu dinheiro. No carro, Damião não parava de praguejar, culpando a todos, menos a si mesmo. Estava confuso com o termo disputa de patrimônio que haviam mencionado. Em pânico, Damião finalmente ligou para sua secretária e para o diretor financeiro do escritório. Perguntou em tom elevado por que todos os seus acessos financeiros tinham problemas e por que havia rumores de um congelamento de ativos. Do outro lado da linha, o diretor financeiro soava confuso e assustado. Explicou que desde aquela manhã, o token de acesso financeiro que Damião costumava usar já não era válido. O banco havia informado uma mudança na estrutura de procuradores por parte do acionista principal. Damião ficou em silêncio. Acabara de perceber que nunca tivera a participação majoritária. As ações pertenciam à família de Helena, mas ele não esperava que ela agisse tão longe e tão rápido. Damião tentou negar essa realidade. Ordenou ao diretor financeiro que descontasse um cheque em dinheiro imediatamente e o enviasse para sua conta pessoal para cobrir suas necessidades urgentes. Mas o diretor financeiro recusou-se cortesmente, temendo violar os novos e rigorosos procedimentos. Em meio ao caos e à crescente confusão de Damião, um envelope grosso de cor creme pousou na mesa de Helena na sede do grupo empresarial, um lugar que Damião raramente visitava. Helena estava sentada, revisando relatórios em seu tablet. Seu assistente pessoal entregou-lhe o envelope com respeito. Era o convite físico para o casamento de Damião e Silvana. O design era muito luxuoso, com tinta dourada e papel importado, exatamente do gosto esbanjador de Silvana. Helena abriu o convite lentamente, sem nenhuma expressão de tristeza no rosto. Em vez disso, sorriu levemente, um sorriso difícil de interpretar. No convite constava a data e o local da festa, que aconteceria em 2 dias. Helena pegou sua caneta e escreveu uma única palavra no cartão de confirmação de presença: confirmado. Em seguida, devolveu o cartão ao seu assistente para que o enviasse ao endereço de Damião. Helena sabia que sua presença ali não seria como convidada, mas como a executora que poria fim a essa longa farsa.
O dia tão esperado por Damião e Silvana finalmente chegou. O dia do casamento deles, projetado com uma extravagância incrível que deveria ser a prova de seu status social, agora parecia uma bomba-relógio para Damião. Desde a manhã, Damião estava no hotel. Não conseguira dormir a noite toda, assediado por mensagens de cobrança de vários fornecedores. A boutique de roupas exigia o comprovante de transferência que nunca chegou. A joalheria ameaçava recuperar seus itens e os decoradores pediam o pagamento do restante antes do início do evento naquela noite. Damião sentia-se como se estivesse em areia movediça. Quanto mais se movia, mais afundava. Mentia constantemente para todos, dizendo que o dinheiro estava em processo de compensação bancária e que chegaria naquela tarde. Enquanto isso, o ambiente no salão de festas do hotel era de uma atividade frenética. Trabalhadores instalavam milhares de flores frescas trazidas diretamente de fora da cidade. Os majestosos lustres de cristal já estavam pendurados, refletindo uma luz dourada e deslumbrante. Um grosso tapete vermelho se estendia da entrada até o altar, projetado para parecer um palácio de conto de fadas. Silvana parecia muito feliz. Estava ocupada dando ordens aos trabalhadores, pedindo que as flores de um canto fossem trocadas, ou a iluminação de um lado fosse atenuada. Silvana não tinha a menor ideia da tempestade que se formava na cabeça de seu futuro marido. Para Silvana, hoje era o dia em que ela havia ganhado de lavada de Helena. Tornar-se-ia a esposa legítima de um CEO e viveria cercada de luxos. Já imaginava até as caras de inveja de suas amigas ao verem a opulência da festa. Damião se escondeu em um dos quartos do hotel, alugados para os preparativos dos noivos. Andava de um lado para o outro no quarto. Inquieto, tentou ligar novamente para a mãe, esperando que a idosa tivesse mudado de ideia e estivesse disposta a lhe emprestar suas economias da aposentadoria para cobrir o buraco que se abria a seus pés. Mas ela não atendeu. Damião se deixou cair no sofá. Olhou para o teto do quarto, perguntando-se como tudo se tornara um caos em tão pouco tempo. Lembrou-se do rosto de Helena no fórum, um rosto calmo e inexpressivo. De repente, uma má premonição o invadiu. Estaria Helena planejando algo? Mas Damião descartou rapidamente esse pensamento. Em sua opinião, Helena era fraca e boba demais para fazer algo tão cruel. Damião se convenceu de que era um mero problema técnico bancário e que no dia seguinte tudo voltaria ao normal. A única coisa que tinha a fazer era sobreviver àquela noite com a cabeça erguida. Em outro lugar muito mais tranquilo, Helena estava se preparando. Estava em uma fazenda particular de sua família, um lugar sereno e afastado. Não havia pânico nem alvoroço. Helena estava sentada em frente a uma penteadeira antiga de madeira de lei. Um maquiador de confiança da família aplicava em seu rosto uma maquiagem natural, mas decidida. Helena não queria parecer exagerada. Não queria competir com a noiva em termos de maquiagem chamativa. Queria se apresentar como ela mesma, com classe, elegante e intocável. Helena escolheu um vestido longo de seda preta intensa, combinado com um echarpe de cetim do mesmo tom, preso por um broche de diamantes herdado de sua avó. Sua aparência emanava uma aura de luto e, ao mesmo tempo, uma força intimidante. Quando ficou pronta, Helena caminhou até a sala de estar. Lá, seu Alexandre a esperava. O homem de meia-idade vestia um terno formal impecável. Seu Alexandre olhou para Helena com uma mistura de admiração e preocupação. Sabia o quanto doera para Helena ser traída por anos, e também sabia o quão difícil seria o passo que ela daria naquela noite. Seu Alexandre perguntou com voz grave se Helena tinha certeza de que queria fazer isso em público. Ofereceu-lhe outras opções, como deixar que os advogados e a polícia cuidassem de Damião, sem que ela tivesse que comparecer à festa. Seu Alexandre temia que Helena se sentisse ferida ao ver seu ex-marido no altar com outra mulher. Helena balançou a cabeça lentamente enquanto sorria levemente. Ajeitou o punho da manga e disse com um tom muito calmo que a ferida em seu coração já havia cicatrizado há muito tempo. Sua presença ali não era para chorar seu destino, mas para garantir que a justiça fosse feita com suas próprias mãos.
Helena queria ver o momento exato em que a máscara de Damião desmoronaria. Queria que Damião soubesse que a mulher que ele sempre menosprezara era a mesma que poderia destruí-lo em um piscar de olhos. Ao ouvir essa resposta, seu Alexandre assentiu compreensivo. Não se opôs mais. Ofereceu o braço a Helena. Saíram em direção a um sedã de luxo preto e reluzente que esperava no pátio. O motor do carro ronronou suavemente, pronto para levá-los ao campo de batalha. De volta ao hotel, o sol já havia se posto e os convidados começavam a chegar. Carros de luxo deixavam seus passageiros no saguão principal. Os convidados, compostos por parceiros de negócios de Damião, amigas da alta sociedade de Silvana e alguns parentes distantes, começaram a encher o foyer do salão de festas. Estavam maravilhados com a decoração opulenta. A comida e a bebida começaram a ser servidas por garçons com uniformes impecáveis. Uma orquestra melodiosa preenchia a sala, criando uma atmosfera romântica e elegante. Damião e Silvana já estavam no altar, cumprimentando os convidados um a um. Damião forçava um sorriso no rosto, embora seus olhos se movessem descontroladamente pela sala, temendo que de repente aparecesse um cobrador e armasse um escândalo. Silvana sussurrou para Damião, elogiando o quão incrível era a festa e quantos convidados importantes haviam comparecido. Damião apenas assentiu rigidamente. Viu o diretor do hotel parado em um canto, não muito longe da entrada da cozinha, olhando-o fixamente enquanto segurava uma pasta. Damião sabia que o diretor esperava o pagamento. Cada vez que seus olhares se cruzavam, Damião desviava o olhar rapidamente, fingindo estar ocupado cumprimentando um convidado. O coração de Damião batia forte ao ritmo da música que se acelerava. Sentiu que a espaçosa sala com ar-condicionado de repente se tornava apertada e quente. Às 20h em ponto, o evento principal estava prestes a começar. O famoso mestre de cerimônias, contratado por uma soma considerável, subiu ao palco, pronto para guiar o evento. Os convidados já estavam sentados em suas mesas redondas, desfrutando dos aperitivos. O ambiente era muito festivo. Risadas e conversas leves eram ouvidas por toda parte. Ninguém estava ciente da tensão que o noivo sentia. Do lado de fora da porta principal do salão de festas, que estava bem fechada, um sedã preto parou. Um manobrista apressou-se a abrir a porta. Um par de pés com sapatos de verniz reluzentes e saltos altos desceram do carro. Helena parou ereta em frente à entrada do hotel, contemplando o majestoso edifício. Ao seu lado, seu Alexandre ajeitava o terno. Eles se olharam por um momento e assentiram. Helena avançou com passo firme. Não era simplesmente a chegada de uma convidada atrasada, era o começo do fim para Damião. A enorme e pesada porta do salão de festas era a única barreira entre a festa cheia de falsidade lá dentro e a dolorosa verdade que estava prestes a entrar. A festa de casamento no salão do hotel estava em seu apogeu. O tilintar dos talheres contra a porcelana fina criava um ritmo de fundo que acompanhava as conversas dos convidados. Centenas de pessoas da elite da cidade pareciam desfrutar do luxuoso banquete servido em ambos os lados da sala. O aroma de carne assada, doces e flores frescas se misturavam, criando uma fragrância de opulência que deleitava os sentidos. No centro da sala, um bolo de casamento de 7 andares se erguia majestoso, adornado com intrincados ornamentos de açúcar e flores comestíveis feitas à mão. Tudo parecia perfeito, pelo menos aos olhos dos convidados que desconheciam o drama financeiro que afogava o noivo. Damião estava de pé ao lado do bolo gigante. Em uma mão, segurava uma taça de cristal com uma bebida gaseificada sem álcool, que se assemelhava a um champanhe caro. Olhava ao redor com uma mistura de sentimentos. Por um lado, seu ego se sentia satisfeito ao ver tantas pessoas importantes em sua festa. Havia parceiros de negócios, concorrentes da empresa e amigas da alta sociedade de Silvana que sempre os haviam olhado com desdém. Naquela noite, Damião sentia que havia se provado um pequeno rei em seu próprio reino. No entanto, por outro lado, a sombra das contas não pagas o assombrava.
Viu o diretor do hotel parado, rígido, perto da porta de acesso à cozinha. Seu olhar não se desviava de Damião, como um carcereiro vigiando um prisioneiro. Damião tentou ignorar aquele olhar. Bebeu um gole para umedecer a garganta, seca pelo nervosismo. O mestre de cerimônias, um jovem com um terno impecável e uma voz de barítono característica, subiu ao palco principal. Pediu educadamente a atenção dos presentes. A música de fundo, que antes era bastante alta, baixou de volume. Anunciou que era o momento de o noivo dizer algumas palavras, um discurso de agradecimento e celebração de sua nova vida. Um sonoro aplauso ecoou por toda a sala. Silvana, de pé ao lado de Damião com seu vestido de noiva de cauda longa e cheio de lantejoulas brilhantes, deu-lhe uma cotovelada enquanto sorria amplamente. Sussurrou para Damião para que fizesse um bom discurso e deixasse todos impressionados. Damião assentiu, ajeitou a gravata e se dirigiu ao microfone que estava no centro do palco do altar. Respirou fundo, tentando reunir os restos de sua confiança. Agarrou o pedestal do microfone com força, como se fosse seu único salva-vidas naquele momento. Começou a falar. Sua voz tremeu um pouco no início, mas aos poucos se tornou forte e segura. Cumprimentou os convidados, agradecendo-lhes pela presença. Em seguida, seu discurso começou a se desviar de um simples agradecimento. Damião começou a contar sua história de sucesso, ou melhor, a versão que havia manipulado em sua própria mente. Falou sobre como construiu sua carreira do zero, trabalhando duro dia e noite para fazer crescer a empresa que agora dirigia. Pintou-se como um visionário tenaz que havia conquistado o duro mundo dos negócios sem a ajuda de ninguém. Os convidados ouviam atentamente. Alguns parceiros que conheciam a história da empresa sussurravam entre si, duvidando das afirmações de Damião, mas ainda assim aplaudiram cortesmente. Damião se animou ao ver a resposta do público. Começou a tocar em um tema mais pessoal. Sem mencionar diretamente Helena, Damião começou a lançar indiretas sobre seu passado. Disse que por anos se sentira freado por um ambiente doméstico que não apoiava suas ambições. Descreveu sua ex-esposa como uma figura rígida, sem visão, incapaz de acompanhar seu estilo de vida e seu pensamento avançado. Damião disse que precisava de uma parceira que fosse um motor, não um peso. Mencionou que viver com alguém que não estava ao seu nível, tanto em pensamento quanto em aparência, era uma tortura para um homem de sucesso como ele. Silvana, de pé atrás dele, sorriu triunfante. Sentiu-se lisonjeada, assumindo que todos aqueles elogios implícitos eram dirigidos a ela. Damião virou-se para Silvana e estendeu-lhe a mão. Silvana se aproximou e pegou a mão de Damião. Damião continuou seu discurso, elogiando Silvana ao máximo. Chamou-a de uma mulher moderna, inteligente, bonita e que entendia as necessidades de um líder empresarial. Damião gritou ao microfone, dizendo que aquela noite era a prova de que havia encontrado sua alma gêmea, uma mulher digna de acompanhá-lo no topo do sucesso. Encerrou seu discurso convidando todos os convidados a levantarem suas taças e brindarem ao futuro brilhante que construiria com Silvana e seu império empresarial. A um futuro sem limites, à liberdade e ao verdadeiro sucesso, exclamou Damião com o rosto corado pela euforia. Os convidados levantaram suas taças em uníssono e aplaudiram. Damião se sentiu no topo do mundo. Por um momento, esqueceu seus cartões de crédito recusados. Esqueceu a ameaça do leasing. Sentiu-se invencível. No entanto, justo quando os aplausos começavam a diminuir e Damião se preparava para descer do palco para cortar o bolo, algo estranho aconteceu. O holofote que o iluminava piscou uma vez e depois diminuiu de intensidade lentamente. A princípio, Damião pensou que era parte de um efeito dramático preparado pelos organizadores do casamento. Sorriu, esperando ver que surpresa apareceria, mas a atenuação das luzes parecia diferente. Não era apenas a luz do palco, mas o lustre principal no centro do salão também diminuiu até quase se apagar. A sala, que antes estava brilhantemente iluminada, tornou-se penumbrosa
criando uma atmosfera confusa. A orquestra, que tocava uma bela melodia, parou de repente. Não foi por ordem do maestro, mas porque as luzes de sua área se apagaram completamente, impedindo-os de ler suas partituras. Os convidados começaram a murmurar. Sussurros de confusão começaram a soar como o zumbido de um enxame de abelhas zangadas. Damião olhou para o técnico de luzes em um canto da sala, fazendo-lhe sinais para que as reacendesse, mas o técnico parecia estar ocupado manipulando o painel de controle com cara de pânico. Em outro canto, o diretor do hotel falava em seu fone de ouvido com uma expressão muito séria, mas não parecia tão assustado quanto o técnico. Na verdade, parecia calmo, como se soubesse que isso ia acontecer. Deu uma breve instrução e depois olhou diretamente para o palco do altar, para os olhos de Damião. Não era o olhar respeitoso para um cliente VIP, mas o olhar frio de um executor que acabara de receber a ordem de atirar. Damião sentiu um arrepio. Tentou falar novamente ao microfone para acalmar os convidados. Não se preocupem. É apenas um pequeno problema técnico. Por favor, mantenham a calma. O gerador do hotel provavelmente está sendo acionado. Um pouco de paciência, disse Damião com uma risada forçada, mas sua voz não foi ouvida. O microfone em sua mão estava morto. O sistema de som de toda a sala havia sido desativado. Um silêncio antinatural começou a envolver a grande sala. As risadas e as conversas dos convidados se desvaneceram lentamente, substituídas por uma crescente curiosidade e tensão. Silvana puxou o braço de Damião com força. Querido, o que está acontecendo? Você disse que este hotel era o melhor. Como podem cortar a luz e o som assim? Que vergonha! Sibilou Silvana com voz áspera. Damião não respondeu. Estava ocupado batendo na cabeça do microfone silencioso. Em meio à penumbra das luzes de emergência que começavam a se acender nas bordas das paredes, a atenção de todos se desviou de repente. Não para o palco, mas para a porta principal do salão de festas, situada na outra extremidade, em frente ao altar. A gigantesca porta dupla de madeira entalhada começou a se abrir lentamente. Nenhum funcionário a abriu. Parecia se mover por um mecanismo automático recém-ativado. O rangido pesado das dobradiças ecoou na sala silenciosa, atraindo todos os olhares. Uma corrente de ar frio do corredor externo entrou, trazendo consigo uma aura muito mais assustadora do que a simples escuridão. A porta gigante estava agora completamente aberta, revelando as silhuetas de duas pessoas paradas no umbral, iluminadas pela luz brilhante do corredor externo. O contraste da luz fazia com que suas figuras parecessem dramáticas, como heróis, ou talvez vilões aparecendo no ato final de uma peça de teatro. O salão silencioso parecia prender a respiração. Nenhum convidado se atrevia a falar. Todos os olhares estavam cravados nas duas figuras. Lentamente, começaram a entrar. O som de seus passos era claro e rítmico sobre o piso de mármore. Tac, tac, tac. O som decidido de saltos altos se misturava com o passo firme de sapatos masculinos, criando um ritmo de intimidação que quebrava o silêncio. A figura feminina era Helena. Usava um traje muito elegante, muito diferente da aparência simples que Damião costumava ver em casa. Seu longo vestido era de um veludo escuro que absorvia a luz, dando-lhe um ar misterioso e autoritário. Sua echarpe estava perfeitamente colocada, emoldurando um rosto sereno que, no entanto, irradiava uma frieza penetrante. Não usava joias excessivas, apenas um broche antigo no peito esquerdo. Mas sua simples presença parecia mais valiosa do que toda a decoração dourada da sala. Ao seu lado, caminhava um homem de meia idade, com uma postura ereta e uma autoridade extraordinária. Era seu Alexandre. Vestia um terno formal de corte europeu que lhe caía perfeitamente, com o cabelo penteado para trás, ressaltando seu rosto firme e experiente. À medida que avançavam pela sala, os convidados próximos à entrada se afastaram instintivamente, criando um amplo corredor no meio da multidão. Alguns convidados mais velhos,
Parceiros de negócios veteranos da cidade pareceram surpresos. Reconheceram seu Alexandre. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez com um tom de espanto e respeito. Não é aquele seu Alexandre, o dono do grupo Alcântara? Sussurrou um homem para sua esposa. O que um magnata como ele faz na festa do Damião? Perguntou outro. E quem é a mulher ao lado dele? Não é a esposa dele, é a ex-esposa do Damião! Exclamou outro convidado que reconheceu Helena. Uma onda de choque se espalhou rapidamente entre os convidados. Mas Helena e seu Alexandre continuaram caminhando em linha reta com o olhar fixo no palco do altar. Damião, de pé no palco em penumbra, semicerrou os olhos tentando reconhecer os convidados indesejados. Quando o rosto de Helena se tornou visível sob a luz de emergência, o coração de Damião pareceu parar por um instante. Não podia acreditar no que via. Helena, a mulher de quem acabara de se divorciar e a quem havia insultado em seu discurso, agora entrava em sua festa com a cabeça erguida, de braço dado com um homem que ele mal conhecia. A vergonha, a raiva e a confusão se misturaram no peito de Damião. Mas o que mais o assustava era o homem ao lado de Helena. Damião vira aquele rosto em revistas de negócios internacionais e em uma foto pendurada no saguão da sede. Era seu Alexandre, a figura lendária que controlava muitas grandes empresas, incluindo aquela onde Damião trabalhava. Nunca havia se encontrado com ele pessoalmente, já que o nível de Damião era considerado baixo demais para reuniões com o acionista principal. Silvana, que não entendia quem era seu Alexandre e não se importava com sua aura de autoridade, explodiu em cólera. Sentiu que seu momento havia sido arruinado. Agarrou outro microfone que estava na mesa da cerimônia, esperando que funcionasse, mas também estava morto. Finalmente gritou com uma voz esganiçada que quebrou a tensão. Ei, quem deixou essa caipira entrar? Isto é um evento privado. Segurança! Onde está a segurança? Expulsem-nos agora mesmo! Seu grito ressoou, soando vulgar e sem classe, fazendo alguns convidados franzirem a testa, desconfortáveis com o comportamento da noiva. Damião tentou acalmar Silvana, percebendo que a situação era perigosa, mas Silvana já estava fora de si. Apontava para o rosto de Helena à distância. Vários seguranças uniformizados de preto que estavam nas bordas da sala se moveram, mas não para expulsar Helena. Em vez disso, formaram uma barreira em ambos os lados do corredor, por onde Helena e seu Alexandre caminhavam, como se estivessem escoltando convidados de altíssimo nível. Silvana ficou de queixo caído ao ver a cena. Vocês estão surdos? Eu disse para expulsá-los. Eu pago vocês! Gritou Silvana novamente, sua voz começando a soar histérica. O chefe da segurança olhou para Silvana brevemente com uma expressão impassível e depois voltou a olhar para a frente, ignorando completamente a ordem da noiva. Helena lhe prestou a menor atenção aos gritos de Silvana. Não parou, não se virou, nem sequer piscou. Para Helena, os gritos de Silvana eram apenas um ruído de fundo sem importância. Ela e seu Alexandre continuaram caminhando até chegarem em frente à área do palco, bem diante da mesa redonda mais próxima, reservada para os convidados VIP, a família direta, a mesa que deveria ser ocupada pelos pais de Damião e os de Silvana. Mas a mesa estava vazia, porque os pais de Silvana estavam no banheiro e a mãe de Damião se recusara a comparecer. Seu Alexandre puxou uma das cadeiras com um gesto de cavalheiro, convidando Helena a se sentar. Helena sentou-se com elegância, recostando-se e deixando a bolsa sobre a mesa. Seu Alexandre sentou-se ao seu lado. Assim que se sentaram, como se fosse uma ordem, um maître se aproximou apressadamente com uma bandeja contendo 2 taças de água mineral premium e as colocou com extremo cuidado diante deles. O maître fez uma reverência profunda, muito mais respeitosa do que quando havia servido Damião. Esta cena fez Damião tremer ainda mais. Sentiu os joelhos fraquejarem. Percebeu que naquele hotel o poder supremo não era de quem alugava o salão, mas do dono do prédio, e os gestos do pessoal do hotel deixavam claro a quem eram leais.
O silêncio voltou a envolver a sala. Não havia música nem tilintar de pratos. Todos os convidados esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Helena pegou sua taça de água, bebeu um gole com calma e depois ergueu o olhar para Damião no palco. Seu olhar não era de raiva de uma esposa traída, mas de pena de uma proprietária para um funcionário que estava prestes a ser demitido. Damião se sentiu despido por aquele olhar. Queria fugir, mas seus pés estavam pregados no chão do palco. Seu Alexandre levantou-se lentamente. Não gritou. Simplesmente ergueu um pouco a mão, fazendo um sinal. Milagrosamente, o holofote principal que antes estava apagado se acendeu novamente, mas apenas um, e apontava diretamente para seu Alexandre, não para os noivos. Seu Alexandre colocou a mão no bolso do paletó e tirou um microfone sem fio de cor prata. O único microfone que funcionava na sala, porque fora trazido por sua própria equipe. Pressionou o botão de ligar, e um pequeno zumbido de microfonia soou, indicando que o sistema de som havia sido tomado. Desculpem por interromper sua pequena festa. A voz de seu Alexandre soou grave, clara e autoritária, preenchendo cada canto da sala através dos alto-falantes principais. Acho que houve um pequeno mal-entendido em seu discurso de instantes atrás, senhor Damião. O senhor fala em construir uma empresa do zero, de sucesso por mérito próprio? Seu Alexandre soltou uma risadinha, um riso que soou incrivelmente desdenhoso. Caminhou tranquilamente em direção às escadas do palco, enquanto Damião recuava passo a passo, assustado. Talvez seja a hora de os presentes saberem quem é o verdadeiro arquiteto por trás do império que o senhor reivindica. E quem é simplesmente um parasita que se aproveitou da situação. Silvana, que ainda não entendia a situação, tentou arrancar o microfone de um Damião trêmulo, mas ele a impediu. Não, Silvana, cale a boca, sussurrou Damião com voz rouca. Seu rosto estava pálido como o de um morto. Ele reconhecia a voz de seu Alexandre. Reconhecia aquela autoridade. Ele sabia que a chegada dela não era para parabenizá-lo, tampouco para arruinar a festa de uma maneira vulgar como jogar-lhe água ou arrancar-lhe os cabelos. A chegada dela era para realizar uma execução pública. E Damião, no magnífico palco que havia alugado com um cheque sem fundos, sentia-se como um réu, esperando que sua sentença de morte fosse proferida diante de centenas de testemunhas. Os passos de seu Alexandre subindo as escadas do palco do altar pareciam pesados e lentos, como se cada pisada fosse o martelo de um juiz batendo na mesa. Damião recuava passo a passo. Seu rosto estava pálido como papel. O suor frio encharcava sua testa, arruinando seu penteado caro. Queria gritar e chamar a segurança, mas a voz ficou presa em sua garganta. Além disso, sabia que a segurança daquele prédio já nem estava do seu lado. Atrás de Damião, Silvana permanecia de pé com uma mistura de confusão e raiva. Ainda não compreendia totalmente o perigo que os ameaçava. Apenas se sentia irritada porque seu momento de glória havia sido interrompido por um velho que ela não conhecia. Silvana tentou avançar para insultar seu Alexandre, mas Damião estendeu rapidamente os braços, impedindo que ela se movesse. Damião sabia quem era o homem à sua frente e sabia que enfrentar seu Alexandre abertamente era suicídio. Seu Alexandre agora estava parado no centro do palco, bem ao lado de Damião. A diferença de aura entre os dois homens era gritante. Damião, com seu caro traje de noivo, parecia pequeno e assustado, enquanto seu Alexandre, com seu terno de negócios conservador, parecia um gigante que dominava o salão. Seu Alexandre não falou imediatamente. Deixou que o silêncio se prolongasse por alguns segundos, permitindo que a tensão tomasse conta da mente de todos os presentes. Olhou para Damião com uma expressão indecifrável. Não era uma raiva explosiva, mas um olhar condescendente, como se estivesse observando um pequeno inseto perdido no lugar errado. Então, seu Alexandre virou-se para as centenas de convidados que continuavam cravados em seus assentos. Sorriu levemente, um sorriso educado que não chegava aos olhos. Com um gesto relaxado,
Seu Alexandre ergueu a mão esquerda e estalou os dedos em direção à sala de controle na parte de trás do salão. Um momento depois, o gigantesco telão de projeção instalado na parede atrás do altar se iluminou. Supunha-se que o telão mostraria uma apresentação de fotos românticas do ensaio pré-casamento de Damião e Silvana no exterior, com uma canção de amor de fundo. Mas o que apareceu na tela gigante não foram fotos de apaixonados, e sim um organograma empresarial extremamente complexo e detalhado. O nome Grupo Alcântara aparecia em destaque na parte superior, em letras douradas e em negrito. Os convidados semicerraram os olhos, tentando ler as letras pequenas abaixo. Vários empresários sentados nas primeiras filas ficaram de queixo caído, cobrindo a boca com as mãos em incredulidade. Seu Alexandre começou a falar novamente através de seu microfone. Sua voz ressoou clara e firme por todo o salão. Explicou que por muito tempo houve um mal-entendido sobre quem realmente dirigia o grande navio chamado a empresa onde Damião trabalhava. Seu Alexandre apontou para o telão com o dedo. No topo do organograma, na posição de presidente do conselho e acionista majoritária, estava escrito um nome muito familiar para Damião, mas desconhecido para a maioria dos convidados que só conheciam sua fachada. O nome era Helena. Sim, Helena. A mulher sentada tranquilamente na mesa VIP, bebendo sua água mineral, era a legítima proprietária de 90% das ações do grupo empresarial que englobava a filial onde Damião trabalhava. Seu Alexandre então moveu o dedo para baixo no organograma, passando pelo conselho de administração, pelos gerentes de operações, até parar em uma pequena caixa na parte inferior central. Lá estava escrito o nome de Damião com o cargo de CEO, contrato por prazo determinado. Seu Alexandre leu o texto com um tom zombeteiro, enfatizando as palavras contrato por prazo determinado, repetidamente. Explicou aos presentes que o cargo de Damião não era o de proprietário, nem fundador, nem sequer o de tomador de decisões estratégicas. Damião era simplesmente um funcionário a quem fora dado um cargo ostentoso devido ao seu casamento com a dona. Damião era apenas um fantoche exibido na vitrine para manter a imagem da família, enquanto todas as decisões comerciais cruciais eram tomadas pelo conselho de administração sob a direção de Helena. O rosto de Damião ficou vermelho de vergonha. Seu segredo havia sido revelado diante de centenas de pessoas. Sempre se gabara de ser um CEO que construíra tudo do zero, de ser o cérebro por trás do sucesso da empresa. Agora, todos sabiam que ele era apenas um funcionário de sorte que se casara com a chefe. Os sussurros entre os convidados se tornaram mais altos. Começaram a rir de sua própria estupidez por terem acreditado nas mentiras de Damião. Silvana, com os olhos cravados no telão, sentiu os joelhos fraquejarem. Olhou para Damião com horror. Seu sonho de se tornar a esposa de um magnata se despedaçou em segundos. Percebeu que Damião havia mentido sobre o verdadeiro alcance de seu poder. Incapaz de suportar tal humilhação, Damião tentou se defender. Arrancou o microfone mudo de Silvana e gritou com todas as suas forças. Embora sua voz não fosse amplificada pelos alto-falantes, ele gritou que o organograma era uma mentira. Gritou que havia trabalhado duro dia e noite, negociando com clientes e gerando lucros para a empresa. Afirmou que ativos como a casa de luxo, os carros esportivos e o apartamento eram fruto de seu próprio suor, comprados em seu nome. Damião tentou convencer os convidados de que tudo era uma calúnia de uma ex-esposa que não conseguia superar o término. Apontou para Helena com um dedo trêmulo, acusando-a de sabotagem por ciúmes ao vê-lo feliz com Silvana. Seu Alexandre riu ao ouvir a patética defesa de Damião. Fez novamente um sinal ao operador. A imagem no telão mudou. Desta vez, mostrava uma lista dos ativos que Damião havia reivindicado. Na tela, apareciam claramente as escrituras da casa registradas em cartório, os documentos dos carros de luxo e o registro do apartamento. No entanto, na coluna de proprietário legal, o nome de Damião não aparecia uma única vez.
Todos os ativos estavam em nome da Alcântara Investimentos Ltda, ou em nome pessoal de Helena. Seu Alexandre explicou pacientemente, como se estivesse ensinando a uma criança, que todas as comodidades de luxo que Damião desfrutara por 5 anos, desde o relógio em seu pulso até o carro que usou para buscar Silvana, eram ativos da empresa, emprestados como parte de seu cargo. Você não possui nada, Damião. A voz de seu Alexandre interrompeu os gritos de Damião, soando fria e cortante. Até mesmo o terno que você está usando agora, a fatura foi lançada no cartão de crédito da empresa que foi bloqueado esta manhã. Você é apenas um parasita que se sentiu confortável demais na primeira classe e esqueceu que nunca comprou a passagem. Seu Alexandre se aproximou mais de Damião, intimidando-o com sua figura imponente. Damião recuou até que suas costas bateram na mesa da cerimônia atrás dele. Estava encurralado. Não tinha para onde fugir. Silvana, que já não suportava a situação, começou a chorar histericamente. Sentia-se completamente enganada. Sacudiu o braço de Damião, exigindo uma explicação. Damião, o que significa tudo isso? Você disse que a casa era sua. Disse que era o dono da empresa. Então, todo esse tempo eu estava prestes a me casar com um simples funcionário? Gritou Silvana, sem se importar mais com sua imagem. Damião tentou acalmá-la, sussurrando que resolveria tudo mais tarde, que poderia processar Helena. Mas Silvana afastou bruscamente a mão de Damião. A maquiagem de Silvana começou a escorrer com as lágrimas, dando-lhe um aspecto desleixado e patético naquele palco magnífico. Abaixo do palco, Helena continuava sentada tranquilamente. Não sorria com satisfação, nem ria. Simplesmente observava o drama no palco com um rosto impassível. Em seu íntimo, sentia-se aliviada. O fardo de mentiras que Damião havia escondido finalmente fora levantado. Helena lembrou de quantas vezes Damião a menosprezou na frente de suas amigas, dizendo que ela nem sabia nada de negócios, quando era ela quem, em silêncio, consertava os desastres administrativos de Damião. Era ela quem injetava fundos pessoais quando os projetos de Damião fracassavam. Naquela noite, Helena estava apenas recuperando o que era seu por direito, a verdade. Seu Alexandre voltou sua atenção para Damião. Disse que a humilhação ainda não havia terminado. Lembrou a Damião do documento que ele assinara naquela manhã no fórum. Damião franziu a testa, tentando lembrar o conteúdo do documento. Lembrava-se de tê-lo assinado rapidamente porque queria ser livre. Lembrava que seu advogado lhe dissera que era apenas um acordo de divórcio padrão, sem partilha de bens. Damião se perguntou o que aquele acordo tinha a ver com a situação atual. Seu Alexandre, como se pudesse ler sua mente, tirou uma pasta de documentos azul escura de dentro do paletó e a ergueu para que todos pudessem ver. Você talvez pense que isto é apenas o fim do seu casamento, Damião, mas na realidade é o começo da sua ruína financeira, disse seu Alexandre enigmaticamente, preparando o golpe final que enterraria Damião em vida. A atmosfera no salão do hotel mudou drasticamente. Se antes parecia um circo vergonhoso, agora a tensão era a de uma sala de execuções. Os convidados prenderam a respiração. Seus olhos estavam fixos na pasta azul que seu Alexandre segurava. Damião olhou para a pasta com extrema apreensão. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Tentou lembrar cada cláusula que lera por cima naquela manhã, mas seu cérebro estava bloqueado pelo pânico. Sentia que havia deixado passar algo fatal, uma armadilha oculta na pilha de papéis que havia subestimado. Seu Alexandre abriu a pasta com um movimento lento e deliberado para torturar Damião mentalmente. O som das folhas passando, amplificado pelo microfone, criou um efeito dramático e assustador. Ele tirou uma folha com um selo na parte inferior, onde a assinatura de Damião se destacava claramente em tinta preta ainda fresca. Seu Alexandre segurou o papel com as 2 mãos, leu-o em silêncio por um momento e depois olhou Damião diretamente nos olhos. Seu olhar estava cheio de uma certeza legal e irrefutável.
Seu Alexandre começou a explicar que no mundo dos negócios de alto nível, cada assinatura tem consequências. E a negligência ao ler um contrato é um pecado imperdoável. Damião, a voz de seu Alexandre quebrou o silêncio. Você foi tão arrogante ao assinar isto? Pensava que estava descartando Helena da sua vida? Acreditava que, ao renunciar à partilha de bens, havia vencido? Seu Alexandre balançou a cabeça lentamente. Um sorriso de pena insultuoso se desenhou em seus lábios. Lamentavelmente, você não leu o artigo 14, parágrafo 3º, do acordo de renúncia de direitos que assinou voluntariamente. Damião ficou paralisado. Que artigo era aquele? Seu advogado não havia mencionado nada sobre um artigo 14. Damião olhou para a saída, esperando que seu advogado estivesse lá para defendê-lo, mas não havia nem sinal dele. Estava sozinho. Seu Alexandre aproximou o microfone dos lábios, preparando-se para pronunciar a frase que seria o martelo final para a vida de Damião. Sua voz tornou-se mais grave e séria. Ouçam bem, Damião, e também todos vocês como testemunhas, disse seu Alexandre em voz alta. Ele respirou brevemente antes de continuar. Sua assinatura esta manhã não foi apenas para um divórcio. Foi a aprovação para ativar uma cláusula de indenização total que diz: se a segunda parte, ou seja, você, renunciar ao seu status como cônjuge da acionista principal, todas as perdas da empresa ocorridas durante sua gestão, bem como todas as despesas pessoais realizadas com os recursos da empresa sem autorização por escrito, se converterão instantaneamente em uma dívida pessoal que deverá ser quitada em um prazo de 24 horas. A frase ecoou, ricocheteando nas paredes do salão, entrando nos ouvidos de Damião e explodindo em seu cérebro. Damião cambaleou para trás como se tivesse recebido um forte tapa. Suas pernas fraquejaram e ele caiu sentado no chão duro do palco. Tentou processar aquelas palavras. Dívida pessoal. Todas as perdas da empresa. Damião sabia perfeitamente que durante os 5 anos de sua gestão, muitos projetos haviam fracassado porque ele estava mais ocupado jogando golfe e de férias do que gerenciando o negócio. O valor dessas perdas, se acumulado, poderia atingir cifras milionárias. E o custo da festa daquela noite, $2.500, $1.000, também seria considerado um gasto não autorizado, já que Helena havia bloqueado seu acesso antes da transação. Seu Alexandre não havia terminado. Continuou sua explicação com um tom cada vez mais contundente. Segundo a auditoria forense que realizamos na semana passada, o total de perdas por projetos fracassados e o uso indevido de fundos operacionais para seu estilo de vida durante estes 5 anos chega a R$60 milhões. Somado ao custo do aluguel do salão e do buffet desta noite, que você lançou em uma conta da empresa já bloqueada, sua dívida total é de R$62.500.000. A cifra foi pronunciada com total clareza, deixando os convidados atônitos. Um suspiro de espanto foi ouvido em uníssono. Mais de 60 milhões. Era uma quantia de dinheiro imensa, impossível de ser paga por um Damião que agora não tinha emprego nem ativos. E como você já não tem bens em seu nome, continuou seu Alexandre com um tom final, serão aplicadas simultaneamente as leis cíveis e criminais. Assim que seu Alexandre terminou sua frase, a porta lateral do salão se abriu bruscamente. Desta vez, não entraram garçons, mas um esquadrão de policiais uniformizados acompanhados por várias pessoas de terno que carregavam pastas. A equipe jurídica da empresa de Helena caminhou rapidamente em direção ao palco, abrindo caminho entre a multidão de convidados assustados. O som das botas dos policiais era aterrorizante, sinal de que aquilo já nem era uma simples disputa doméstica, mas a aplicação da lei. Damião, ainda sentado no chão do palco, tentou recuar, arrastando o corpo para se afastar dos policiais que se aproximavam. Seu rosto estava encharcado de lágrimas e suor. Virou-se para Silvana, suplicando ajuda. Silvana, me ajude! Ligue para seu pai. Peça dinheiro emprestado a ele! Implorou Damião desesperado.
No entanto, a reação de Silvana foi completamente inesperada para Damião, embora previsível para os outros. Silvana se afastou de Damião como se ele tivesse uma doença contagiosa. Soltou-se da mão de Damião, que tentava agarrar seu vestido. "Não me toque!" gritou Silvana histericamente. "Eu não sei de nada. Você é um golpista. Disse que era rico. Não quero arcar com as suas dívidas." Silvana tirou o anel de noivado e o atirou na cara de Damião. Em seguida, tentou descer correndo do palco, mas seus passos foram detidos pelo diretor do hotel e por vários seguranças que a interceptaram nas escadas. O diretor segurava uma longa fatura. "Com licença, senhora Silvana", disse o diretor com firmeza, mas com educação. "Segundo o contrato de reserva, seu nome consta como segunda responsável. Se o responsável principal não pagar, a senhora não pode deixar este local até que esta fatura de 2.500 dirhams seja quitada, ou terá que nos acompanhar à delegacia para depor como testemunha em um caso de estelionato." O rosto de Silvana ficou mais pálido que seu vestido de noiva. Gritou, chorou e suplicou que a deixassem ir, mas os seguranças bloquearam sua passagem. Enquanto isso, 2 policiais já estavam ao lado de Damião. Um deles leu um mandado de prisão. Damião foi acusado de apropriação indébita e tentativa de estelionato com cheque sem fundos. O policial puxou a mão inerte de Damião, forçou-o a se levantar e colocou frias algemas de metal em seus pulsos. O clique das algemas soou alto nos ouvidos de Damião, marcando o fim de sua liberdade. Damião chorava aos berros. Seu orgulho estava em pedaços. Olhou para a mesa VIP, procurando por Helena. Viu sua ex-esposa se levantar lentamente, ajeitando a echarpe levemente movida pelo ar-condicionado. Damião gritou o nome de Helena. "Helena, me ajude, perdoe-me, foi um erro. Helena, não faça isso comigo. Nós já nos amamos." Seus gritos soavam patéticos, cheios de um arrependimento tardio, mas Helena não se abalou. Seu rosto permaneceu sereno, como se estivesse vendo um estranho. Helena não demonstrou nenhum sinal de ajuda. Havia lhe dado muitas oportunidades durante os últimos 5 anos, e Damião sempre as desperdiçara. Este era o karma que Damião havia semeado. E agora era a hora de colher a tempestade. Helena apenas inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito a seu Alexandre. Em seguida, virou-se de costas para o palco, indicando que o espetáculo havia terminado e que não lhe interessava ver o próximo ato. A polícia começou a arrastar Damião para fora do palco. Os convidados imediatamente sacaram seus celulares, gravando a cena vergonhosa. Os flashes das câmeras iluminavam o rosto inchado de Damião e uma Silvana histérica. Na manhã seguinte, seus rostos certamente estampariam as capas dos jornais e seriam assunto nas redes sociais com manchetes humilhantes. Damião baixou a cabeça, tentando esconder o rosto, mas foi inútil. Em meio ao caos, a frase de seu Alexandre sobre a cláusula de indenização ressoava em sua cabeça como uma maldição. Uma única frase que o transformara de um CEO arrogante em um prisioneiro com uma dívida de mais de 60 milhões de reais. Em uma única noite, ele havia caído do topo de um arranha-céu que construíra sobre alicerces de areia. E o impacto contra o chão foi incrivelmente doloroso. O caos no salão do hotel atingiu um ponto de ebulição inimaginável. A sala, que deveria estar cheia de risos felizes e romance, transformara-se na ruidosa e vergonhosa cena de um crime. O som de sirenes era ouvido fracamente do lado de fora, aumentando a tensão que já era sufocante. No palco, Damião ainda se contorcia nas mãos de 2 policiais robustos. Gritava, chorava e suplicava, uma visão que contrastava fortemente com a figura arrogante que havia discursado minutos antes. Seu caro traje de noivo estava amassado, a gravata torta e seu rosto molhado por uma mistura de lágrimas e suor frio. Enquanto isso, Silvana vivia seu próprio inferno ao pé das escadas. Estava cercada pelo diretor do hotel e por vários representantes de fornecedores que haviam surgido do nada. A notícia da prisão de Damião se espalhara rapidamente. O dono do buffet,
o decorador floral e até o responsável pelo som, que também não haviam sido pagos, agora cercavam Silvana, exigindo o pagamento imediato. Silvana gritava histericamente. A longa cauda de seu vestido era pisoteada. Sua maquiagem escorria, derretendo o rímel preto por suas bochechas e criando horríveis linhas negras. Tentou apontar para Damião, gritando que não sabia de nada, mas os cobradores não se importavam. O nome de Silvana estava no contrato como corresponsável. Em meio ao alvoroço, Helena levantou-se lentamente de sua cadeira. Seus movimentos eram calmos e calculados. Seu Alexandre se postou ao seu lado, oferecendo proteção, mas Helena indicou que podia lidar com a situação. Ajeitou seu vestido de veludo preto e começou a caminhar em direção ao palco. Os convidados, que estavam ocupados gravando com seus celulares, instintivamente baixaram os aparelhos e abriram caminho. Damião, que estava sendo arrastado, viu Helena se aproximar. Seus olhos vermelhos e inchados brilharam com uma falsa esperança. Ele se debateu, tentando se soltar para chegar até ela, pensando que a mulher que um dia o amou tanto se abrandaria ao ver seu estado. Damião gritou o nome de sua ex-esposa com uma voz rouca e patética, suplicando perdão, dizendo que fora um erro, que Silvana o havia incitado, que ele ainda amava Helena. Rebaixou seu orgulho ao mínimo, prostrando-se no chão frio, apesar de estar algemado. Helena parou a 2 passos de um Damião ajoelhado. Olhou-o de cima para baixo. Não havia raiva em seu rosto. Apenas um olhar vazio e frio. Lembrou-se de todas as humilhações, as infidelidades, as mentiras. Todos esses amargos recuerdos giraram em sua cabeça. Mas, estranhamente, já não sentia dor. Apenas pena. Pena pela pequenez da alma do homem à sua frente. Helena, por favor, me ajude. Pague esta dívida, eu te devolvo. Prometo mudar. Não deixe a polícia me levar, implorou Damião. O policial que segurava Damião olhou para Helena, esperando sua reação. Helena suspirou brevemente e então falou com uma voz suave, mas que chegou claramente aos ouvidos de Damião. Damião, por 5 anos eu sempre consertei seus desastres. Fiz vista grossa quando você pegava dinheiro para se divertir. Fiquei calada quando você se passava pelo dono da minha empresa. Eu lhe dei inúmeras chances para amadurecer. Helena fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Mas hoje, você mesmo escolheu seu destino. A assinatura naquele acordo de divórcio foi sua escolha. Esta festa luxuosa foi sua escolha. E aquela mulher ali, Helena apontou para Silvana, também foi sua escolha. Eu cansei de ser sua salvadora. Agora, aprenda a ser um homem responsável por suas próprias decisões. Ao ouvir isso, as esperanças de Damião se despedaçaram. Percebeu que Helena realmente havia fechado a porta de seu coração para sempre. A polícia o levantou novamente, arrastando-o para a saída. Damião não parava de olhar para trás, observando Helena, que permanecia ereta e inabalável, até que sua figura desapareceu. Depois que levaram Damião, Helena dirigiu seu olhar a Silvana. Ao ver Damião ser levado, Silvana entrou ainda mais em pânico e mudou de tática, passando da raiva à súplica. Dona Helena, por favor, me ajude. Eu não sabia de nada. Damião me enganou. Sou apenas uma vítima. Como mulher, por favor, tenha piedade de mim. Helena se aproximou de Silvana, olhou para o vestido de noiva caro, um vestido comprado com o cartão de crédito da empresa que agora era parte da dívida. Helena sorriu levemente, tirou da bolsa um envelope branco, do tipo que costuma conter um presente de casamento, e o estendeu para Silvana. Silvana o arrancou rapidamente, pensando que Helena lhe daria um cheque. No entanto, seu rosto empalideceu ao ver o conteúdo. O envelope estava vazio. Não havia dinheiro nem cheque, apenas um pequeno bilhete com o texto: fatura do vestido de noiva pendente de pagamento. Você queria um estilo de vida de alto nível, não é, Silvana? Disse Helena em voz baixa. Queria estar no mesmo nível que o Damião? Parabéns. Agora vocês estão realmente no mesmo nível. Ambos endividados,
ambos prestes a serem processados pela lei. E ambos sem nada. Helena se afastou. Aproveite o resto do bolo de casamento, querida. Talvez seja a última refeição decente que você terá antes da comida da prisão. Silvana ficou de queixo caído, sem palavras. O diretor do hotel fez um sinal para a segurança levar Silvana para a administração para resolver os trâmites com a polícia. Silvana foi arrastada, soluçando, passando por suas ex-amigas da alta sociedade, que agora estavam ocupadas gravando sua queda para transformá-la na fofoca do dia. O salão de baile começou a se esvaziar. Helena se virou e se reuniu com seu Alexandre, que a esperava com um sorriso de orgulho. Ela se sentia cansada, mas era um cansaço libertador. Pegou sua bolsa e caminhou ao lado de seu Alexandre em direção à saída principal. Os convidados, à sua passagem, inclinavam a cabeça com um respeito sincero. Helena caminhou sobre aquele tapete vermelho, não como uma noiva, mas como uma rainha que acabara de limpar seu palácio. Não olhou para trás, deixando as ruínas de uma festa de milhões de reais, que agora era apenas uma montanha de dívidas e más lembranças para o traidor. Um mês se passou. A notícia da festa de luxo que terminou com algemas continuava sendo um tema quente na mídia. Damião se tornou o símbolo da queda de um jovem executivo corrupto, enquanto Silvana se tornou o exemplo de um estilo de vida hedonista e destrutivo. As investigações revelaram que Damião havia desviado fundos da empresa por anos. Atrás das grades da prisão preventiva, Damião refletia em uma cela apertada. Já não usava ternos caros. Seu corpo agora estava coberto por um desbotado uniforme de presidiário. Estava completamente sozinho, carregando uma dívida de mais de 60 milhões de reais que não sabia como pagaria em toda a sua vida. O destino de Silvana não foi menos desgraçado. Embora não tenha sido presa como Damião, enfrentou processos cíveis que a levaram à falência total. Todos os artigos de luxo foram confiscados. Foi despejada de seu apartamento e suas amigas da alta sociedade a excluíram. Agora, Silvana vivia em um pequeno quarto alugado na periferia da cidade, fazendo trabalhos esporádicos enquanto era constantemente perseguida por cobradores. Enquanto isso, em uma área tranquila e arborizada fora do agito da cidade, uma situação muito diferente se desenrolava. Um grande prédio de arquitetura moderna se erguia. Uma placa na entrada dizia: Fundação Educacional Alcântara. No gramado verde, crianças órfãs corriam alegremente. Na varanda do prédio, Helena as observava com um sorriso sincero. Seu Alexandre se aproximou de Helena com uma pasta. O relatório financeiro deste mês, dona Helena. Desde a reestruturação da diretoria, nossos lucros aumentaram 30%. Os investidores recuperaram a confiança no Grupo Alcântara. Helena pegou a pasta, folheou-a brevemente e assentiu satisfeita. Obrigada, tio Alexandre. Sem sua ajuda, eu provavelmente ainda estaria presa naquela ilusão. Ela fechou a pasta. Dos lucros deste mês, por favor, destine 50% para a reforma do dormitório das meninas e para bolsas de estudo para estas crianças até a universidade. O resto, para o caixa da empresa para expansão. Uma sábia decisão, disse seu Alexandre. A propósito, o advogado acabou de informar. A sentença do Damião já saiu. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e a obrigação de devolver os bens. A antiga casa onde vocês moravam voltou a ser oficialmente sua. Helena guardou silêncio por um momento. Sentiu um pouco de nostalgia, mas não anseio. Era um alívio. Venda a casa, tio. Não preciso das lembranças de lá. Doe o dinheiro da venda para construir uma nova ala no hospital comunitário que apadrinhamos. Quero limpar todo vestígio desse passado e transformá-lo em algo útil. Helena então caminhou em direção ao seu novo sedã preto. Antes de entrar, virou-se mais uma vez para o prédio da fundação. Viu as crianças rindo livremente. Percebeu algo importante. A verdadeira felicidade não reside em festas de milhões, na ostentação ou no falso reconhecimento. A verdadeira felicidade está na paz interior,
na dignidade intacta e na capacidade de ser útil para os outros. Helena entrou no carro. "Para a sede da empresa, por favor", ordenou suavemente ao motorista. O carro partiu, abrindo caminho em direção ao arranha-céu, onde Helena presidiria sua primeira reunião do conselho como única e reconhecida proprietária. O sol brilhava intensamente, iluminando o caminho à frente. Helena sorriu. Sabia que sua vida apenas começara. E a maior lição que aprendera era que, às vezes, o silêncio de uma mulher não significa que ela é fraca, mas que está elaborando uma estratégia para ganhar a guerra. Um xeque-mate perfeito.